tudo bem? Professora Ariana Faustino, dessa vez aí para dar continuidade aos nossos assuntos, tá certo? E hoje falaremos um pouquinho sobre o absolutismo e o mercantilismo. Vamos comigo nesse conteúdo, vamos embora? O absolutismo e o mercantilismo na Europa, tá certo? Isso vai marcar uma nova era, porque vai sair o finalzinho do feudalismo e vai dar início, tá certo? Ao poder absoluto, ao poder do rei, tá certo? É nesse momento que os reis tomam para si, né, novamente aí o seu poder, o poder passa a ser central, tá certo? A Europa começa a viver uma Europa de ciência, de valorização da razão, tudo isso começa a contabilizar a favor do poder nas mãos do rei, tá certo? Tudo isso graças, é claro, à associação, né, que os reis passaram a fazer junto à nova classe social, que eram aí os burgueses, tá certo? Os burgueses começaram aí a ser muito importante, né, na formação dessa nova estrutura política a qual a Europa estava tentando se restabelecer. Certo? Por quê, professora? Porque antes todo o poder ele estava concentrado nas mãos da Igreja Católica. Certo? Então a partir daí começa a vir novos ares de mudança. A igreja ela começa a declinar, seus valores começam a ser questionados e os reis querem retomar o poder que de fato era dado a eles, né? E um poder que muitas vezes era dado pela própria igreja, a qual dizia que o rei só era rei, tá? Por conta de um poder divino, porque Deus havia escolhido, né? E quem escolhia os reis? Os representantes da Igreja Católica. Então uma coisa estava muito atrelada aí à outra, tá certo? É justamente nesse momento que vai começar a surgir um novo regime, né? Um novo governo, chamado de monarquia absolutista, como o próprio nome já está dizendo, governo de um só, tá? Então monarquia diz respeito a uma única pessoa no poder, e absolutista, o nome é autoexplicativo, poder absoluto nas mãos de uma só pessoa. Nesse sentido, surgiram aí vários reis, né, muitos palácios, a monarquia aí voltando a dominar, a ter o poderio, várias festas eram instituídas em seus palácios, tá certo? A corte, né, correspondente aí aos nobres e as pessoas da realeza. Todas essas pessoas aí eram sustentadas pelo Estado, né? A nobreza ia frequentar esses ambientes luxuosos, de grandes festas, de muita fartura, tá certo? E tudo isso, né, vai estar aí atrelado a essa nobreza palaciana, a esse glamour, a essa elegância que os reis exalavam na época, tá certo? Nesse sentido, foi criado toda uma estrutura, tá? Baseada diante do poder absoluto, onde o rei ele vai ser o centro de todas as atenções. A igreja ela vai perder aí seu valor, tá certo? Mas os reis eles vão ser de fato aí, ó, os donos do dinheiro, os donos do poder, tá certo? Vão ter os nobres e a igreja ao seu lado. É claro que em última instância está aí o camponês, né? Mas vão ter outros profissionais atrelados aí ao seu poderio. Ele é um supremo absoluto, certo? Então o rei ele volta a tomar aí o topo da cadeia da pirâmide social estabelecida aí pelas classes sociais e pelos reinos europeus. Nessa lógica surgiram vários teóricos do absolutismo, pessoas aí bem esclarecidas que usavam a razão como norte, né, como ponto aí norteador
para aí tirar as vendas de alguns reis, né, de pessoas correspondentes à nobreza que faziam parte aí desse jogo político ao qual o rei absoluto fazia parte. Um desses caras foi o famoso Nicolau Maquiavel, tá certo? Nicolau Maquiavel, ele vai ser estudado e lembrado até os dias atuais. Isso por quê? Porque ele vai escrever obras e vai falar de política em coisas tão essenciais que serão marcantes à sociedade atual. Uma de suas principais obras e a mais famosa é o Príncipe de Maquiavel, tá certo? Que vai tratar aí diferentes atitudes de governo. Ele vai começar a propor formas de governo, tá certo? E nesse sentido, ele vai trazer aí a instauração do poder. Requer que o príncipe seja dotado aí de virtude, né? Que aproveite a fortuna, mas que também faça um governo para manter-se ao poder, tá certo? Ele diz o seguinte, né? Que o poder ele deve ser alcançado e estabilizado, o que seria possível e desejável, né? E isso seria aí um sonho a um governo republicano, onde tem-se aí uma série de senadores e pessoas que formam um conjunto de governo, de tomada de decisão. Então Maquiavel, ele vai ser bem importante nesse sentido, tá certo? Através aí da ciência política moderna, né? Ele vai ter aí essa questão, e sem contar, né, que vai ser dele, não ele que vai escrever, mas estudiosos, né, que vai falar ao seu respeito, vai chegar à conclusão que uma de suas frases aí mais famosas é que os fins justificam os meios, né? Então a parte aí relacionada às estratégias políticas, ao dar a um e não dar a outro para um bem maior, eles dizem aí que, segundo as ideias do Nicolau Maquiavel, tá certo? Corresponde aí para que os fins eles justifiquem aí os meios políticos, né? Por isso que aí em meio à política se faz tanta coisa para justificar algo. Não estou falando aí de coisas ilícitas, erradas, mas sim de tomadas de decisões propriamente dita. Uma curiosidade a respeito de Maquiavel, né, que a partir desse nome, Maquiavel, que foi criado aí o adjetivo maquiavélico, que significa aí falso, doloroso, ardiloso, né, de má fé, tá certo? Então trago para vocês uma figura muito emblemática, que é o querido Gru, de meu malvado favorito aí. Então agora vocês já sabem de onde vem essa questão do maquiavélico, né, de malvado e tal. Bom, ele não era exatamente malvado, ele era um cara aí bem articulado, gostava de planejar antes de agir, tá certo? Isso não faz dele aí um malvado favorito, mas tá relacionado a essa questão, tá certo? Do malvado ou do maquiavélico. Isso é só uma curiosidade. Outro teórico extremamente importante, né, para os reis absolutistas da Idade Moderna vai ser o Thomas Hobbes, tá? Ele vai ser aí um filósofo inglês influenciado aí pela monarquia absolutista que estava se instalando na Inglaterra naquele período, tá certo? E ele defendia aí a ideia de que a natureza humana era sempre má e egoísta. Ele dizia que o homem é o lobo do homem. Só que um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos, certo? E ele vai escrever isso, né, em sua obra mais famosa, que é o Leviatã, tá certo? Onde ele diz, tá, que cabe ao Estado impor regras
de condutas civilizatórias, né, aos súditos, ou seja, impor decretos, regras, leis que deverão ser cumpridas à risca, tá certo? E caso elas venham aí a ser violadas, poderia por parte do Estado usar da força, tá certo? Usar da violência, do exército ou da polícia, beleza? Então essa era a ideia basicamente de Thomas Hobbes, tá bom? Em seu conceito aí filosófico em relação, né, ao poder absoluto. Ele era um defensor desse tipo de governo, desse tipo de monarquia. Outro teórico, né, absolutista muito importante para o período foi o Jean-Jacques Rousseau. Né? Ele defendia aí o lema de um rei, uma fé, uma única lei. Ele defendia muito a teoria do direito divino, né? O rei, ele é rei porque ele foi escolhido aí por Deus. Então, por essa razão, né, a fé, a lei, o rei deveria ser uma coisa só, tá certo? O poder do rei tem origem divina. As decisões aí do monarca não poderiam ser questionadas em hipótese alguma, já que ele representava a própria divindade, tá certo? Era meio que um estilo faraônico, né, do Egito. O rei, ele representava, né, a própria entidade religiosa, tá certo? Então a ideia era basicamente essa, a respeito aí do que ele de fato defendia como poder absoluto e monárquico. Nessa lógica, né, o rei, para manter-se ao poder, para manter aí o Estado absolutista, tá certo, que sustentava a nobreza, porém aí tinha um apoio, né, apoiava os negócios burgueses. Consequentemente, aí muitos burgueses subiam em classes sociais porque enriqueciam bastante, tá certo? E posteriormente faziam parte da nobreza, tá? Para que o Estado absolutista pudesse aí vigorar, tinha que adotar uma política econômica que lhe desse sustentação para isso. E que política econômica era essa? Era o mercantilismo, tá certo? E o que seria o mercantilismo, tá? Seria o enriquecimento, tá? Através da busca de metais preciosos. Por isso que muitas nações começaram a sua corrida marítima de forma muito intensa nesse período, né? Tanto é que vão descobrir aí um novo continente, vão colonizar vários territórios, tudo em busca aí de metais preciosos para que houvesse aí o fortalecimento do poder real, ou seja, do Estado absolutista, para que o rei se mantivesse aí no poder por mais tempo, tá certo? Para isso, o mercantilismo, ele precisava de alguns meios, né, que o fortalecesse. E que meios eram esses? Era o protecionismo, tá certo? Que vai estar relacionado aí à proteção do Estado absoluto, né? O colonialismo, que vai surgir aí com o período das grandes navegações. Alguns outros, né, estavam aí relacionados ao fator pirataria. E como surgiram aí poucas nações, né? Vocês sabem bem que só surgiram aí Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então essas nações vão se destacar, é claro, elas têm que criar meios para se manterem aí no poderio, tá certo? Então aquelas que não conseguiam se adequar à questão da colonização, que foi aí o caso da Inglaterra e da França, acabaram se tornando piratas, tá certo? Porque o Papa ainda era uma autoridade máxima e que definia aí alguns aspectos diplomáticos
diplomático para que os países não brigassem entre si, tá certo? Era uma espécie de ONU hoje, né? Só que com um poder ainda mais forte do que o da ONU. Então, assim, deu direito à Espanha de explorar o continente novo, já que foi a Espanha que havia encontrado, certo? Consequentemente, a Espanha fez um acordo com Portugal e a Inglaterra e a França ficou de fora, né, da divisão aí da fatia desse bolo, acabaram seguindo aí pro lado da pirataria, tá certo? Um outro fator aí vai ser a balança comercial favorável. Quanto mais acúmulos de metais preciosos e especiarias, consequentemente eles teriam mais acúmulo de dinheiro, tá certo? Fazendo com que, né, o Estado, o país, arrecadasse mais dinheiro do que gastasse propriamente dito, tá certo? E isso fazia com que a balança comercial, né, favorável, ela estivesse sempre a favor, literalmente, do Estado ou da nação, né, que está aí ascendendo, que está em busca, extraindo, colonizando, escravizando aí outros territórios. Nesse sentido, surgiram vários monarcas importantes, e um deles foi aí o Luís XIV, mais conhecido como Rei Sol, certo? Ele foi considerado, tá, um dos maiores reis absolutistas do seu tempo. Reinou aí por mais de 50 anos. Então ele acabou aí fazendo com que a França, né, se transformasse em uma nova França, em uma França de nome, uma França de importância, né? A dinastia Bourbon vai levar aí ao longo, né, de sua trajetória a importância muito forte do Luís XIV, tá certo? Então ele vai aí articular politicamente um governo francês muito interessante, ao qual vai tornar aí a França uma referência política por muitos e muitos anos, tá certo? Também vai ser dado, né, a ele, tá certo, a situação, né, de criação de uma marinha mercante francesa um pouquinho mais forte, a criação de fábricas, de estradas, pontes. Então ele vai meio que desenvolver bastante as vias de circulação, escoamento de mercadorias, o que vai fazer com que a França ganhe bastante importância. A França, de maneira sucinta, vai colonizando um pouquinho na América do Sul, um pouquinho na América do Norte, tá certo? Vai estar atrelado também a ele a inauguração, na verdade, a construção de um dos palácios mais famosos, né? O Palácio de Versalhes, tá? Com aproximadamente aí, 18 quilômetros de extensão, né, da região de Paris, capital da França, e vai tornar Versalhes a maior aí, o maior monumento, tá certo? A principal residência dos reis da França por mais séculos após aí a sua morte, tá certo? Sem contar que esse palácio, ele foi aí tido como um dos maiores palácios do mundo, com cerca aí de 2.000 janelas, 700 quartos, né? 1.250 lareiras, 700 hectares de parques. Versalhes era uma verdadeira cidade, né? Um cartão postal muito visitado, né, da França, tá certo? Recebendo aí vários turistas, milhões de turistas aí ao longo do ano, tá certo? Luís XVI, ele era assim... Luís XIV. Luís XVI ele vai ser filho do Luís XIV, tá certo? O Luís XIV ele vai ser assim muito festeiro, ele vai apreciar aí algumas boas etiquetas, tá? Vai ter belas festas. As festas nos palácios de Versalhes duravam dias.
Não era uma coisa que acontecia de 10 horas da noite e acabava de manhã, não. Duravam-se dias, os banquetes eram gigantescos, era convidado a nobreza daquela região, tá certo? Então, ele tinha muito essa questão. Sem contar, tá, que o poder subiu-lhe tanto à mente, tá certo? Que ele atribuiu a si mesmo o poder, com a frase que vai marcar ele eternamente: o Estado sou eu sou absoluto, eu sou total, tá certo? Então, assim, o Rei Sol, o Luís XIV, ele vai marcar bastante aí esse período da Idade Moderna, e é com ele que a gente vai aí meio que encerrando a nossa aula, tá certo? Senhores, eu trouxe para vocês um vídeo, vocês irão assisti-lo para mostrar um pouquinho e entender por que hoje os perfumes franceses são tão famosos. Tudo isso está relacionado à questão da higiene que a França não tinha nesse período, que isso fique bem claro, tá certo? Eles não eram aí muito adeptos de banho, muito adeptos de limpeza. Vocês acreditam que, a critério de curiosidade, irão gostar bastante do vídeo que eu estou aqui finalizando a nossa aula, tá certo? Vamos comigo dar uma olhadinha nesse vídeo. E aí, galerinha? Voltamos com mais um vídeo. Hoje iremos ver como era a higiene no Palácio de Versalhes na Idade Média. Na época, os cuidados com a limpeza eram precários na Europa. Até mesmo o Palácio de Versalhes tinha a fama de ser imundo, habitado por moradores que não tinham higiene. Sem saneamento básico, a população vivia em meio à sujeira e a animais peçonhentos. E essa condição também foi uma das causadoras da pandemia de peste bubônica, ou peste negra, como ficou conhecida. Anteriormente, a doença transmitida pela picada de pulga dizimou 1/3 da população europeia, entre realeza e plebeu, no século XIV. Antes considerada um castigo de Deus, a peste trouxe o conceito de higiene pessoal ao mundo e, a passos lentos, mudou hábitos até formar as pessoas limpas e cheirosas que conhecemos hoje. As casas de banho, muito comuns na Europa medieval, foram fechadas durante o predomínio do cristianismo por incentivar atos de luxúria. Na época, também foi difundido que a sujeira era benéfica à saúde, teoria aprovada pela comunidade médica, que acreditava que a água abria os poros e deixava os indivíduos vulneráveis à doença. Para ser considerado limpo, bastava lavar as mãos e o rosto. O banho de corpo inteiro era realizado, quando muito, uma vez por ano. Nessa ocasião, a família inteira se banhava no mesmo barril e com a mesma água, começando pelo pai, que era seguido pela mulher e pelos filhos, do mais velho ao mais novo. Até mesmo Luís XIV fugia do banho, se lavando apenas quando o médico recomendava. Ele se limpava com um pano com água, álcool ou saliva. Nesse período, quartos com banheiros, fossas e sistemas de drenagem não eram comuns até o século XIX. Como não havia saneamento, as pessoas faziam as necessidades em qualquer canto da rua. E no Palácio de Versalhes, não era diferente. Os corredores e os jardins eram verdadeiros depósitos de dejetos. Um decreto de 1715 dizia que as fezes deveriam ser retiradas dos corredores uma vez por semana, o que significa que, antes, o recolhimento era menos frequente. Caixotes ou até mesmo arbustos eram muito usados na época. Fios oleosos eram sinônimos de cabelos saudáveis e brilhantes, por isso ninguém tinha o costume de lavar a cabeça. A infestação de piolhos era frequente, e caçar os bichos na cabeça do outro era quase como um passatempo familiar. Em ocasiões especiais, os cortesãos e a realeza utilizavam perucas para dar uma aparência de limpeza. Se hoje a indústria de cosméticos fatura milhões, é graças às mulheres fedidas daquela época.
No final do século XVI, surge o pó de arroz, que servia para mascarar as imperfeições do rosto, incluindo feridas causadas pela falta de higiene. Esponjas perfumadas eram colocadas nas axilas e nas partes íntimas, e pastas de ervas eram aplicadas sobre a pele para mascarar o mau cheiro. E aí, senhores, deu para entender um pouquinho por que hoje os perfumes franceses são aí um dos mais famosos, né? E a França vai ditar tanta moda, porque a França do iniciozinho dos reis, dos palacianos, dos nobres, né? Eles não eram muito adeptos da higiene, certo? Então eles tinham que mascarar aí o cheiro, tá certo? O Luís XIV, ele mal gostava de banho, só quando o médico obrigava, tá certo? Ou uma vez por ano. Quando tomava banho, né, era aquele paninho úmido para fazer aquele caô, e basicamente era isso. Senhores, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado aí do videozinho do final, a critério de curiosidade, tá certo? Nossa aula vai ficando por aqui. Para vocês um beijão, até a próxima, fiquem com Deus, tchauzinho!